Você já ouviu que pressão alta é só culpa do sal? Que se você trocar o sal refinado pelo sal integral, com seus 80 e tantos minerais, tudo se resolve? Pois é, hoje eu quero te mostrar por que essa ideia, além de simplista, ignora completamente como o seu corpo realmente funciona. A verdade é que a hipertensão é muito mais complexa do que apenas o que você coloca no saleiro. Vamos começar pelo básico. No nosso corpo, a água não anda sozinha, ela segue o sódio. Onde o sódio vai, a água vai atrás. É um princípio da física chamado osmose, aplicado diretamente na nossa fisiologia. Agora, guarde essa informação porque ela é a chave de tudo. Quando você come carboidratos, a glicose, que é o açúcar resultante, também não entra na sua célula sozinha. Tanto no intestino quanto nos tecidos, a entrada de glicose precisa de sódio e, consequentemente, de água. Ou seja, todo carboidrato que você consome entra no seu sistema dentro de um fluxo hidratado e com eletrólitos. O que acontece quando você come carboidratos com muita frequência? Pães, massas, doces, refrigerantes, sua glicose no sangue sobe e para lidar com isso, o pâncreas libera insulina. Se isso acontece o tempo todo, dia após dia, a insulina deixa de ser um sinal pontual para se tornar algo constante, sempre elevada no seu sangue. Essa insulina cronicamente alta é interpretada pelo seu corpo como um sinal de alerta, atenção, tem nutrientes chegando sem parar. E qual é a reação de um corpo que evoluiu em tempos de escassez? Entrar em modo de conservação, a lógica é simples, não vamos desperdiçar nada. É aqui que o rim entra em cena. A função do rim é filtrar o sangue e eliminar o excesso de substâncias, incluindo o sódio. Mas diante desse sinal constante de abundância enviado pela insulina alta, o sistema muda a ordem. Ele pensa: se tem tanto nutriente entrando, eu preciso de água para sustentar todo esse fluxo metabólico. E como eu seguro a água retendo sódio? Então, o rim, que deveria eliminar o excesso de sódio, começa a reabsorvê-lo. Não porque está faltando sódio no seu corpo. Na verdade, já pode ter até demais, mas a prioridade do sistema mudou. Conservar se tornou mais importante do que eliminar. E, como a gente viu no começo, o sódio nunca vem sozinho, a água o acompanha automaticamente. O resultado retenção de líquidos, seu corpo começa a acumular água. No início, essa água vem do espaço entre as células e do volume que iria virar a urina. Com mais sódio e mais água retidos no sistema, o volume de sangue dentro das suas veias e artérias aumenta. Pense numa mangueira, se você aumenta a quantidade de água passando por ela, a pressão nas paredes da mangueira aumenta. É exatamente o que acontece nos seus vasos sanguíneos. Mais volume de sangue circulando gera mais pressão. E pronto, a pressão arterial sobe. Entende a cadeia de eventos? Não foi o sal que você comeu a mais, foi um sinal hormonal errado, mantido por tempo demais, que fez seu rim mudar o comportamento e reter o sódio que já estava lá. Agora vamos voltar para a famosa história do sal integral. O discurso é que ele tem 80 minerais e que isso seria a solução, mas essa afirmação é tão vaga que revela que a pessoa que a repete provavelmente nunca parou para se perguntar: por que, afinal, a minha pressão está subindo? Reduzir a hipertensão a um tipo de sal é ignorar toda essa fisiologia que acabamos de conversar. A pressão não sobe por um único fator. Ela é o resultado de uma cascata de eventos que envolve hormônios como a insulina, a função dos rins, a saúde dos vasos sanguíneos e o seu metabolismo energético. A ideia de que 80 minerais resolvem não responde às perguntas essenciais. Por que o rim está retendo sódio? Por que o corpo entrou em modo de conservação? Por que o volume de sangue aumentou? Sem responder isso, não estamos tratando a causa. Estamos apenas trocando um ingrediente, esperando um milagre. Do ponto de vista químico, é verdade, o sal integral tem traços de magnésio, potássio, cálcio, mas a palavra-chave aqui é traços. As quantidades são tão pequenas que são irrelevantes do ponto de vista funcional. Para você conseguir uma dose
terapêutica de magnésio através do sal integral, por exemplo. Você teria que consumir uma quantidade absurda de sal, o que agravaria ainda mais a retenção de água e a pressão alta. Seria apagar fogo com gasolina. Além disso, para o seu corpo, sal é sal. Seja refinado, integral, rosa do Himalaia, o organismo enxerga majoritariamente sódio e cloreto. Os rins não leem rótulos. Eles respondem à carga de sódio e, principalmente, ao sinal hormonal que está ativo no momento. Minerais como magnésio e potássio realmente ajudam a regular a pressão, mas eles precisam ser entregues no contexto certo, na dose certa e, crucialmente, fora de uma matriz lotada de sódio. Misturar um pouquinho de magnésio com uma montanha de sódio não anula o efeito do sódio. O problema central na hipertensão moderna, na maioria dos casos, não é uma deficiência de minerais isolada. É um sinal de retenção que está ligado sem parar. A hipertensão mais comum hoje não nasce do saleiro. Ela nasce de um organismo preso em modo de conservação por causa de um metabolismo bagunçado pelo excesso de carboidratos e pela insulina cronicamente alta. O sistema sinaliza abundância. O rim obedece, reabsorvendo o sódio. A água segue o sódio. O volume nos vasos sanguíneos se expande e a pressão sobe como um efeito colateral inevitável. Não é um defeito do seu rim, não é falta de 80 minerais, é fisiologia pura, funcionando perfeitamente sob um sinal errado, mantido por tempo demais. Portanto, em vez de apenas trocar o tipo de sal, o caminho mais inteligente é corrigir o sinal. É olhar para a sua alimentação como um todo, entender o papel dos carboidratos, controlar os picos de insulina e devolver ao seu corpo o equilíbrio que ele perdeu. É assim que você trata a causa raiz da pressão alta e não apenas mascara os sintomas. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te ajudou a entender melhor seu corpo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa saber disso e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão direto ao ponto. Até a próxima!